Ora, muito boa tarde, cá estamos novamente, canal Lab Reativos, conversas sobre saúde mental, Tiago e Nuno. Boa tarde, Nuno. Olá, Está-se aí Pedro. atrapalhado com qualquer Epá, coisa. apanhaste-me a pegar aqui num livrinho. Ah, já está. Tá cá. Ah, Então hoje, dia 5 de maio, não é? E seguindo a nossa obediência ao calendário, a mãe. É quase uma imposição, não é? O calendário. É. Cara, a primeira ideia que me ocorreu em relação à mãe e à psicanálise é que é quase uma ideia pública que as pessoas vão fazer análise para irem dizer mal da mãe. Ah, Portanto, pagam um fulano, ah, que os escuta enquanto vão dizer mal da mãe. Ah, Pronto, não é bem assim. Por que raio é que as mães vêm tantas vezes à conversa? Bom, nós somos mamíferos e ah, não é assim tão. A maior parte das espécies não tem a ligação à mãe que os mamíferos têm. Ah, e essa ligação começa por sermos gerados, uma boa parte da nossa gestação é feita dentro do corpo do outro ser, dentro do corpo da mãe, e ao nascermos ficamos dependentes para nos alimentarmos também do corpo desse ser. Esta profunda dependência no início da nossa vida uh, abre portas, dá espaço, dá tempo para o estabelecimento de uma relação entre a mãe e a criança, que é fundadora do psiquismo. E que, se nós fôssemos, por exemplo, ovíparos, em que as mães, a maior parte da gestação é feita fora do corpo da mãe, não é? Embora a mãe esteja por perto. Quer dizer, há alguns ovíparos que nem isso. Põem os ovos e depois eles cresçam. Ah, mas aqueles assim que nos são mais comuns, as aves, a mãe vai se mantendo por ali, assegura uma parte da alimentação das crias, mas mas não é com o corpo da mãe, não é com um produto direto do corpo da mãe, ah, e rapidamente as crias se autonomizam e vão à sua vida. Também a sociabilização que fazem é muito escassa. Só uma curiosidade que me lembrei, na, pelo menos na Grã-Bretanha, há uns anos bons atrás, havia, não sei se ainda haverá, à venda, estirpes de gatos que foram criados por mães que não caçam animais voadores. Ou seja, estas mães já por si só não aprenderam com as mães delas a caçar pássaros. Os, os gatinhos, quando são pequeninos, quase naturalmente, caçam animais rastejantes. Uhum. Mas caçar pássaros é algo que aprendem com a mãe. Ora, se a mãe não sabe, a mãe não ensina. E se a mãe não ensina, o gatinho não aprende e é mais seguro ter um gato destes em casa quando se tem pássaros. Portanto, as pessoas que têm gatos em casa e que têm pássaros escolhiam, se calhar ainda escolhem, gatinhos desta linhagem que, na sua sociabilização, não tinham aprendido a caçar pássaros. Uh, Portanto, e isto tinha a ver, lá está, com o intenso vínculo que nós mamíferos temos à mãe, pela biologia.
É o primeiro ser humano que nós conhecemos. Depois há umas mães que dizem, eu conheço muito bem o meu filho, eu conheço o meu filho melhor do que ninguém. Oh, minha senhora, o seu filho conhece assim muito melhor. Conhece por dentro e Hum. por fora. Você só o conhece por fora. Os, os putos, todos nós, enquanto estivermos in utero, conhecemos a nossa mãezinha por dentro, nas vísceras. Ah, efetivamente, há uma. Não sei, até ia pôr aqui em forma de questão. eh, Esta relação com a mãe é um determinismo? Determina uma condição de saúde mental? Eu diria que a relação com alguém há de ter que ser. Eu diria que naturalmente o ideal seria que fosse com a mãe. Porque aquela mulher em concreto, epá, e agora desculpa lá, mas acho que não vou preso por causa disso. É, e a mulher é uma mãe, a mãe é uma mulher, não é ao contrário, ah, não é verdade, mas está biologicamente mais motivada para cuidar daquela cria em particular, à qual a mãe, tudo correndo bem, estabelece um vínculo muito intenso, ah, seria idealmente a pessoa de eleição para estabelecer a primeira relação. E é uma relação da qual depende a vida ou a morte da cria. Da cria, nós. Qualquer um de nós passamos por aí. Não é? Hum, que é que esta. As pessoas às vezes perguntam: mas porquê que não estão sempre a falar da infância, da infância? Porque na infância as questões são de vida ou de morte. São sentidas pelo bebê como de vida ou de morte. Um atraso em dar de mamar é sentido pelo bebê como eu vou morrer de fome ou de sede. Nós adultos sabemos, epá, atrasamos-nos para jantar e estamos com um ratinho no estômago. Epá, estou até mesmo até já não, sei lá, almocei pouco, almocei muito tarde, pá, até já estou meio tonto. Epá, mas eu sei que é porque tenho fome, sei que depois de se comer isto passa. Sei que posso passar dias e dias sem comer e que não morro por causa disso. O recém-nascido, não. O recém-nascido tem os seus alarmes biológicos a tocarem. Atenção, tens a glicémia muito baixa, tens a nível de aminoácidos no sangue muito baixo, as gorduras no sangue estão baixas. Eu não sei qual dos alarmes é que toca primeiro ou qual é que toca mais alto, e tu vais morrer. E por isso o bebê chora de fome numa ameaça de morte. Portanto, no início da vida, todas as questões são dirimidas neste plano, de vida ou de morte, não é feijões. Para nós está um bocadinho mais fresco que o agasalho. O bebê não se consegue agasalhar ele próprio. E o frio é uma ameaça de morte. Portanto, tudo ali é jogado com muita intensidade. Depois, é assim, epá, eu se estiver aborrecido, falo com um amigo. Falo com os meus. O bebê não pode fazer nada disto. O bebê ainda nem sequer tem uma linguagem madura para comunicar. Eu gosto muito da ideia, não sei de quem é, mas gosto muito da ideia daquela a loucura saudável da mãe, Sim. em que a mãe uh, consegue ir ao nível de linguagem do recém-nascido, não é? Para perceber o que é que ele está a comunicar, porque ele está a comunicar com uma
com uma linguagem arcaica, biologicamente determinada, etc. E a mãe consegue ir a essa linguagem, percebê-la, interpretá-la e, posteriormente, traduzi-la para o bebê, para que o bebê aprenda a falar palavras. E não só. Mas vai havendo um trabalho ou outro que apontam no sentido que esta predisposição biológica é maior após o parto. E, portanto, a mulher que pariu, não é preciso enfatizar que só as mulheres é que conseguem parir, mas pronto. A mulher que pariu está, naquela altura, mais vocacionada para se moldar à comunicação do bebê e o ajudar a falar português, de uma forma simplista, do que qualquer outro ser. Além disso, as crias, embora possam ser muito engraçadas, e são, se não lixam-se, as nossas crias são por natureza agradáveis. As crias que são desagradáveis na nossa espécie, e há algumas, não sei identificá-las, mas há algumas patologias genéticas em que os bebés são desagradáveis porque têm deformidades. Estava-me a lembrar, isto já vem lá de muito atrás, não sei dizer qual é a falha genética, mas é uma falha genética com um quadro congénito chamado Crillo-Chá. Uma das particularidades é que estes bebés, quando choram, parecem gatos Uhum. e Sim. são desagradáveis. E provavelmente prejudicam, por serem como são, a melhor ou pior ligação à mãe. Não é propriamente algo com que eu tenha prática de lidar, mas só ocorreu-me este exemplo. Mas dizem que as nossas crias são naturalmente agradáveis e apelativas. Ao longo da evolução da espécie, aquelas crias que por qualquer constituição prévia não eram agradáveis, são maltratadas, são menos bem tratadas e, portanto, provavelmente não têm futuro, não tiveram futuro. Entre as patologias genéticas mais comuns, é muito comum também, mas as pessoas com trissomia 21 que mantêm traços infantis durante mais tempo, as pessoas com trissomia 21 parecem bebés durante mais tempo e são das patologias genéticas mais bem-sucedidas, porque é impossível não gostar daquelas pessoas ao contacto, visualmente, etc. O que elas levantam é a bandeira do bebê. E é difícil não gostar daquelas pessoas. Portanto, isso só redunda em seu benefício. E provavelmente haverá outro tipo eu não vou dizer se são patologias, mas haverá outro tipo de constituições que operam exatamente no sentido oposto. Uhum. Acho que é seguro dizer que para se estabelecer uma base de saúde mental, ao início não podemos estar desamparados. Precisamos de um cuidador, que normalmente, e eu preferencialmente é a mãe, que
que, utilizando as tuas palavras, que falavas, pronto, da experiência que é sentida como um terror, por exemplo, a experiência, eu diria da ausência, por exemplo, e quando digo ausência é o sentir frio, o sentir fome, que é muito, tem uma emanação de choro, é necessário a presença, de um cuidador, da mãe, falamos dela, que vai precisamente dotar esta experiência que é de sem sentido para o bebé, com um sentido. Com isto cria-se uma história e talvez esta história, se possa chamar, pelo menos nesta fase, nesta era, eh, neste equilíbrio mensal primordial, talvez qualquer coisa assim deste género, não sei se estou a ser demasiado específico, mas a história da relação. Hum, Mais do que a relação, uma relação com história. Uhum. Ok? Portanto, é uma base, talvez uma base muito de relação humana. Eu até costumo dizer, provavelmente inspirado em alguém, não é? Eu não inventei nada. Eh, a relação não é só, não precisa de ser só humana, ela tem que ser humanizante. Não sei se concordas com isto, mas é uma coisa que eu, pronto, tenho uma pequena tese minha, que, Olha, eu não levo a nossa espécie assim em tanto valor como isso. Ahm, o que é isso humanizar? Não é? Nós chamamos humanos a uma série de seres, pá, que são escassa mais-valia, até para a própria espécie. Portanto, ah, é, é a ponderação que eu lhe dou. Mas eu acho que no início da vida, a fundação do ser, do indivíduo, ainda é muito pouco discriminada. É só mesmo um género de um mamíferozito que anda ali, eh, que ainda por cima consegue emitir uns sons que transmitem, no início provavelmente transmitirão o seu sentir, depois começam a conseguir transmitir conceitos mais elaborados e por aí adiante. Aqueles que chegam aí. Ah, mas gostei muito, foi da ideia de uma história, não é só a relação, pronto, já está, assim, tipo, não, quer dizer, não é só o amor em spray, quer dizer, aquela ideia que chega-se ali, borrifa-se com amor e pronto, e fica tudo bem. Primeiro, a boa velha história, o que é isso de amor? Ah, mas gostei da ideia, essa é nutritiva, essa ideia da a história de uma relação. sim, eu vejo-me à mente, muito pela questão do sentido, não é? Só pode haver sentido com uma história. Uhum, Eu acho que no fundo é muito isso que, por exemplo, não direi todos os pacientes, mas não sei quantificar, mas alguns pacientes vêm à procura precisamente de se reencontrar nessa história, uhum, não é? O reencontro. Portanto, obviamente que nós até falávamos disto num episódio atrás, que o desamparo é uma coisa que não, que ao início não convém ser perdurante, coisa que mas que é hum, inevitável. exatamente, mas que é inevitável.
E há todo um trabalho, todo um conjunto de vicissitudes que este cuidador tem de estar apto a fazer, não é? Portanto, as pessoas não podem viver coladas para sempre. É por isso que eu falava aqui de uma história, que a história tem capítulos, tem eras, não é sempre a mesma, senão não é história. Sim. Há uma sucessão de eventos, acontecimentos, que nos levam muito a esta base, ao estabelecimento desta base e à saída desta base em si. E subscrevo totalmente a ideia de que a história não é a repetição da mesma coisa, a história, e o surgimento de novas exigências. No início, eu diria, o bebê praticamente precisa de respirar, precisa de ingerir alimentos e água, normalmente ingere água com os alimentos, e a expelir as excreções. E é o grande problema da vida, da existência de um bebê, é pôr e tirar coisas dentro dele, seja alimentos, sejam gases. E no início da vida é mesmo só isso. Tenho fome, não tenho fome, tenho frio, não tenho frio. Eu diria que muitos dos pacientes também trazem precisamente esse dilema, não é? Portanto, onde depositar determinados conteúdos que não têm lugar na sua mente e que precisam de ser postos fora, escorporados, projetados, seja o que for. Termos há muitos, mas este movimento de dentro para fora, em alguém ou num ambiente que seja capaz de os acolher. No fundo, como a boa mãe faz, que é limpar a porcaria, o cocó que o bebê faz. Um, Assumindo a minha inspiração etológica, a etologia é a ciência que estuda o comportamento animal, de uma forma sucinta. Os mamíferos que nos são mais próximos, um, isto para algumas pessoas pode ser repugnante, mas aguentem-se, porque as lobas não têm dodotes e os lobinhos andam de preferência imaculadamente limpos, porque a mãe os limpa comendo a porcaria que eles fazem. Porque se não o fizer, eles vão infectar, eles vão ficar a cheirar mal. Cheirar mal, dizemos nós, mas vão ficar com um cheiro intenso, que vai atrair predadores, e eles são demasiado frágeis. Portanto, o bebê deita porcaria fora e a mãe absorve-a. Simbolicamente, na nossa espécie nós também fazemos isso. Hoje em dia temos umas fraldas descartáveis e uns dodotes que felizmente existem e que são muito práticos, mas antigamente as mães tinham uns panos que punham à volta do bebê e que depois tinham que lavar escrupulosamente. E se as pessoas pensam que um bebê saudável se calhar suja 3 ou 4 fraldas por dia, é verdade, mas um bebê com diarreia é capaz de sujar uma dúzia ou mais de fraldas por dia e era preciso lavá-las, numa altura em que nem sequer havia máquinas de lavar roupa. Portanto, eu não sei se algumas mulheres dessa altura não encarariam comer o cocó dos bebés como algo bem mais fácil do que ter que lavar aquelas fraldas todas. Uh, mas este
só me ocorre o termo purificação, mas é um bocado manhoso. Esta Sim, sim, sim. purificação do dejeto, da coisa má que o bebê expele e que a mãe faz de alguma forma desaparecer, não é? Permitindo-lhe continuar sem essa porcaria. Não é? Eu acho que, eu ia dizer rapidamente, não sei se é rapidamente ou não, mas no desenvolvimento inicial do bebê, passa do concreto, do xixi, do cocó, não é? Das unhas, do bolsado, daquela porcaria toda que o bebê tira cá para fora materialmente, para vivências mais psíquicas, com caráter simbólico e dando ao bebê espaço, lá está, dando ao bebê espaço para vomitar o que lhe incomoda o estômago, dando espaço mental ao bebê para evacuar a porcaria que teve que absorver para ter coisas boas, dando espaço nisso tudo ao bebê para, dentro da mente dele, separar o que é bom do que é mau e deitar fora o que é mau. Porque se Uhum, ele não puder fazer isto de forma expedita, tem duas boas hipóteses. Ou deita tudo fora e fica sem nada dentro de si, portanto, bem, e vamos por aí adiante, uh, ou fica com a porcaria lá dentro, a intoxicá-lo, a identificar-se com a porcaria, com as uhum, coisas más. Uh, este, aquilo que, mais uma vez, começa com a biologia, começa com a relação próxima entre a fêmea que pariu, e progride. Agora vem-me à mente, pá, acho que é oportuno. Há uns anos tive o privilégio de ver uma exposição em Inglaterra de rostos de primatas. Foi uma coisa muito bonita, mesmo muito bonita. Eram 20 e tal rostos, ou 30 rostos de chimpanzés, bonobos, orangotangos e gorilas. Curiosamente, não havia rostos de humanos, mas pronto, também é o bem não falta. Mas é muito engraçado, porque havia. E as fotografias eram excelentes, e ao lado de cada uma destas fotografias havia um resumo da história daquele ser. Alguns com histórias absolutamente trágicas. Mas havia um caramelo, um chimpanzé, que tinha sido adotado por um casal já com alguma idade, ainda bebê. Onde é que os gajos foram buscar? Adotaram. E quando o gajo chegou à adolescência, eles começaram a perceber que não tinham mão no caramelo, porque o gajo, um chimpanzé adolescente, já tem uma força brutal. E só obedece àquilo que lhe apetecer que ele obedeça e tal. Então eles tiveram que o entregar a um santuário para proteção. Epá, e a fotografia desse chimpanzé era, epá, pronto, ok, eu dou a mão palmatória. Epá, era a mais humanizada de todos. Ou seja, uhum, este chimpanzézinho tinha sido adotado por seres humanos ainda cria muito pequena, foi criado como se fosse uma criança, com roupinhas de criança e tudo, e quando o fulano chegou para aí aos 9 anos, 8, 9 anos, ah, não tenho a certeza, mas bem, 8, 9 anos, o gajo tinha uma cara de malandreco, parecia um miúdo com a cara cheia de pelos, pronto, mas era, tinha um ar de gaiato bem disposto. Não? Ah, porque provavelmente este casal tinha aproveitado esse vínculo pela via do cuidado para o tratar como se trata um humano. E ele ficou quase um humano. uhum. E tu disseste há bocado, eu acho tão importante nós encontrarmos a narrativa, a história. Tu disseste história, eu pensei narrativa. Sim, sim, mas. Encontrarmos a narrativa da relação.
que dá sentido. Mais uma vez, quem é que está por trás da história? Aquela outra personagem que faz os calendários e que está sempre a vir à baila aqui, que é a cronologia. É Cronos, mais uma vez. Não faz sentido nenhum a mamã limpar o rabo a uma criança de 25 anos. Se a mamã continuar a limpar o rabo aos 25 anos, alguma coisa está a correr mal. Até convém explicar como é que isso pode acontecer simbolicamente, não é? Pois, simbolicamente, claro. Pois, sob as mais diversas formas, no fundo. Quando a mãe, vamos pôr aqui agora a mãe em sentido mais lato. A mãe pode não ser só, e seguramente é muito bom que desde cedo na vida a mãe não seja só a mulher que nos pariu. Claro. Quando a mãe continua a desempenhar junto da cria, a cria, nesta altura, já com. Eu vou tirar 25 anos, não tenho nada contra as pessoas com 25 anos. Até tenho amigos meus que têm 25 anos. Mas continua a desempenhar funções que esse indivíduo já deveria fazer naturalmente aos 25 anos. Não é? Autonomamente. Autonomamente. Quer dizer, ninguém pondera ir passear de mão dada com um bebé de 3 meses para o jardim. Normalmente os bebés de 3 meses não andam. Epá, mas andar com um bebé de 25 anos ao colo, a menos que ele tenha uma lesão cerebral que justifique, cerebral ou outra, que justifique essa dificuldade em se mobilizar, algo aqui está mal, não é? Algo aqui está a falhar. Há bocado, antes de começarmos, falávamos algo que para aí caminha, mas é quando as instituições pedagógicas, científicas e não só, Uhum. mantêm laços de relacionamentos de tipo patriarcal, matriarcal com os discípulos, com os alunos, ad eternum. Quer dizer, o indivíduo é aluno até aos 85 anos. Quer dizer, é verdade que nós andamos até aos 85 anos e mais, até se tivermos sorte, a aprender. Epá, mas estabelecermos relações de dependência tão longas, eu acho que alguma coisa está doente. A independência não nos encontramos a nós próprios. Há sempre o outro. Não dá. Ah, até temos falado aqui muitas vezes, já múltiplas vezes, múltiplas ocasiões, falámos aqui muito do objeto feudal, do objeto que hipoteca, não é? Sim, sim, sim. E que fica entranhado no psiquismo da pessoa, sem a pessoa saber, não é? Porque não é E, capaz de o evacuar. aliás, retém a energia psíquica, portanto, a energia Sim, psíquica no sentido abstrato do termo, não é? Isto. sim. E olha, aflorando o concreto, porque isto é cansativo. Pois, Andar com as partes más dos meus maus objetos atrás. Epá, é um lastro. Ou seja, há umas coisas. Vou tirar o meu avô para o ar. Serve. Um avô qualquer. Em abstrato. Há coisas que eu admiro no meu avô. E há outras que não. Epá, e as que não, ponho-as fora. As que eu admiro, dentro daquilo que fizer for sintónico comigo, eu repito-as, eu uso-as para mim.
Se eu não for capaz de expelir as partes más, cada vez que eu quiser utilizar as partes boas, tenho que vir com a outra tralha atrás. E isto gasta energia anímica também. Não é só, não é só no sentido mais essencial da energia psíquica, eu diria que é mesmo porque as pessoas queixam-se mesmo, que se cansam, que dá a impressão que andam com qualquer coisa às costas. Pois andam. Uhum. Algo que não é algo que não é, algo que não é da pessoa, não é dele. Olhando para o relógio e Cronos é aquela inexorabilidade. Não queria deixar de falar de uma ideia que eu acho que é muito importante. No início da psicanálise, havia muita ideia do trauma na relação primordial e, no fundo, a tal má-mãe de que as pessoas têm um bocado a ideia que as pessoas vão para a psicanálise, que é um local onde podem dizer mal da mãe à vontade, é o sítio certo para dizer mal da mãe. E a psicanálise como ciência tem evoluído e há de continuar a evoluir. Um, e uma ideia que eu acho que é muito simpática e nutritiva, que é aquela da passagem da má mãe, boa mãe, quer dizer, há uma mãe boa, imaculadamente boa, perfeitamente boa, e depois há uma mãe que é o estupor, pá. Uma, a saída deste manicaísmo da boa mãe, má mãe, e a introdução do conceito, que eu creio que é com o Winnicott, da mãe suficientemente boa. Uhum. Uh, ou seja, a mãe não precisa ser perfeita, precisa de ser suficientemente boa. E é suficientemente boa para aquela cria em particular. Porque há crias que são mais exigentes, que requerem ou que requerem algo que aquela mãe é capaz de dar ou não é capaz de dar. Não é? Há mães que, sendo suficientemente boas, mas certas coisas elas não são tão aptas a dar. Outras coisas são mais aptas a dar. É, É, o bebé também traz a sua singularidade. o clássico dos clássicos se calhar os meus colegas da Otorrino vão dizer que eu estou a dizer asneiras, mas tem a ver com o zango. O bebé tem as trompas de Eustáquio mais horizontais do que o adulto. E alguns bebés têm ainda mais. Não é nenhum defeito. É assim. Há pessoas que têm as orelhas maiores, outros têm as orelhas mais pequenas. Um, e os bebés que têm a trompa de Eustáquio muito horizontal, facilmente, bolas, durante a mamada, introduzem leite no ouvido médio. E isto é característico da constituição daquele bebê. E há umas mães que têm mais tendência para dar de mamar com o bebê mais perto da vertical, há outras que têm mais tendência para pôr o bebê na horizontal. E há mães que se apercebem que quando endireitam o bebê, ele não se queixa. Quando o põe na horizontal, ele queixa-se. Portanto, isto tem a ver com uma configuração anatómica do bebê e com o grau de atenção maior ou menor que a mãe dá a este detalhe em particular. Não esquecer que o cuidado de um bebê tem milhares por hora, não sei se é por hora, mas pronto, mas tem milhares de nuances peculiares de cada bebê, de cada mãe, de cada ambiente em que vivem, e é preciso lê-los a um ritmo que eu diria alucinante para conseguir perceber aquele pequeno ser impotente que está ali nos braços do cuidador, da cuidadora, do cuidador. Quem cuida? Uhum. Quem cuida? Muito bem, é um tema efetivamente que
um tema, né? Isto também é um bocado violento estar a dizer que a mãe é um tema. A mãe é mãe, no sentido de. Olha, o seu é o seu dono e a proposta do título para esta conversa é tua. Portanto, e eu acho que é esta coisa de mãe, não é? A mãe é uma mulher que pariu, não é? Mas a mãe tem todo um simbólico à sua volta, naquilo a que se pode chamar mãe. E eu acho o simbólico associado à ideia de Gaia, para mim é muito simpático, é bonito. É bonito e é poderoso. Não é uma mãe frágil, desvitalizada. Não, não. É, é belo e poderoso, Fértil. fértil. Exatamente. Portanto, E há muitas maneiras de ser fértil, não é? sim, Portanto, sim, sim, sim. Sim, é, sim. Eh, a mãe que conta histórias, né? Cria histórias. Olha, só uma publicidade eh, c- cinematográfica, quando era miúdo, na televisão portuguesa, e não só. Foi transmitida uma série fabulosa que era A Pipi das Meias Altas. E A Pipi das Meias Altas foi escrita por uma avó que inventava histórias para os netos, que eram as histórias da Pipi das Meias Altas. Eram muito bonitas, é uma série muito engraçada, muito, e do ponto de vista do simbólico, extremamente nutritiva. Mas isso, a gente pega nisso noutra altura. A Pipi era uma personagem muito engraçada e era, lá está, era aquela senhora que era avó, portanto, já provavelmente já não seria capaz de gerar bebés, mas era fértil. Ah, criou. E é engraçado, depois aquilo foi transformado em livro, e creio que é em livro, não tenho a certeza. E depois foi passado para uma série televisiva muito, muito engraçada, que faz parte das histórias de muita gente, nomeadamente da minha. uhum. Até faz-nos pensar aqui muito que há uma capacidade de ligar, eh, de unir, de. Sintetizar por, por, por oposição à metodologia analítica, que é imprescindível também, em que Certo? nós separamos o trigo do joio, separamos o branco do preto, separamos, analisamos e depois sintetizamos e analisamos novamente e sintetizamos. Eu acho ótima a simbologia. Eu absorvo proteínas complexas com sequências de 200, 300 aminoácidos, fraturo-as completamente utilizando os meus ácidos gástricos e os enzimas que tenho, absorvo pequenas proteínas ou aminoácidos, normalmente já aminoácidos, e depois, nas minhas células, pego nesses aminoácidos que vêm da sardinha, que vêm das lentilhas, que vêm, sei lá, daquilo que eu comer, né? E com esses aminoácidos eu sintetizo as minhas proteínas, a minha narrativa. Essa de uma forma um bocadinho mais repetitiva, porque eu só tenho um DNA. Quer dizer, cala, não, tenho vários, tenho mais do que um. E não é sempre o mesmo ao longo da vida, infelizmente. Um, Eh, eu acho que agregaria a isso a ofrenda. Entregue-te isto, agora é teu, constrói. e mais uma vez, as proteínas do leite da mãe
Eu lembro-me de quando fiz o curso, posso estar mais uma vez a dizer asneira, mas é esta a ideia que eu tenho. O leite humano, o leite de mulher, já que os homens só se estiverem doentes é que produzem leite. O leite de mulher tem menos ferro e tem menos cálcio do que o leite de vaca. Contudo, é mais bem absorvido do que o do leite de vaca. As proteínas do leite de vaca, a maior parte dos bebés reage muito mal às proteínas do leite de vaca. Ou seja, até nesse tecido que é o leite que a mãe dá ao bebê no início da vida, ah, é dado de uma forma generosa. Ou seja, toma, toma estas proteínas, faz com elas aquilo que tu precisas de fazer. A tua coisa. A mãe dá-lhe proteínas, as que tem, as suas. O bebê destrói-as no seu tubo digestivo e constrói as suas próprias proteínas. Eu acho que esse simbolismo começa na bioquímica, começa Uhum, na vida celular. uhum. Interação molecular. É interessante, ah, quase que fizemos aqui uma análise quântica à relação. Não sei se pode dizer assim, atómica, não é? Bom, Microscópica. Tal. mas eu acho que podemos estender a nossa alegoria, metáfora, à- à- ao nível molecular, mas eu não sei se será tanto quanto isso só uma metáfora. Eu não sei se esta forma de moldagem que se vai, mesmo a nível orgânico, vai subindo de escalão, se não é, digamos assim, o primeiro palco onde a vida mental também se começa a escalonar da mesma maneira também. Para mim faz muito sentido a importância da existência do processo analítico e do processo sintético, na vida mental. E se um dos dois for truncado, o outro ficará danificado de certeza, uh, e o mal-estar é garantido. Muito bem. Bom, hoje o tema fala mais alto. Epá, é um tema nobre, pá. Claro. Muito bem. Ficamos por aqui. Voltaremos numa próxima oportunidade. Somos os Reativos, Tiago e Nuno. Até uma próxima oportunidade. É breve. Adeus.